O Jornal da Educação desse dia 8 de fevereiro de 2024, já às vésperas do Carnaval de 2024, traz algumas notícias relevantes sobre o Brasil e sobre o exterior na área de educação. Iniciamos com a liberação pelo Conselho Nacional de Educação da súmula dos pareceres aprovados nos meses de setembro, uma súmula complementar, e outubro. Novembro não teve reunião com pareceres. Então, com isso, o Conselho vai se aproximando a colocar em dia as suas deliberações, os seus pareceres e disponibilizá-los para poder haver a homologação ministerial e, consequentemente, passar os pareceres a terem validade. Mas temos aí esses pareceres, o link desses pareceres de outubro e novembro. No cenário internacional, nós queremos destacar nessa edição um trabalho que está sendo feito pela Universidade de Aveiro. Aveiro é em Portugal, no norte de Portugal, e tem feito um trabalho bastante referenciado, inclusive em toda a Europa, sobre as macro tendências, as micro certificações. Então, quando você fala em macro tendências, você tem que analisar aspectos de como é que estará o cenário. E o cenário mostra muito para um fato novo, que são os microcredenciamentos, as microcredenciais. O que são os microcredenciais? São as certificações curtas que reconhecem a vivência das pessoas em outras atividades. Então, você não precisa colocar na grade curricular, você coloca a disciplina, mas se você tem uma pessoa que já tem um conhecimento prático, você reconhece aquele conhecimento prático, faz uma validação e faz a chamado microcredencial. Ou seja, os microcredenciamentos são as certificações pontuais que são feitas pelas instituições que têm projetos aceitando esse sentido, e você faz o avanço do aluno. Esse aluno ele não precisa, se ele é um expert, por exemplo, na área de inteligência artificial, ele já com liberdade estudou sozinho, ele sabe às vezes mais do que o professor, mas aí ele vai ter que frequentar a aula, assistir a aula, as noções básicas, etc. Para quê? Para nada. Então, essas universidades, como a Universidade de Aveiro, têm programas já definidos e tem pleno reconhecimento, inclusive, do Conselho Europeu de Educação. Então, você pode aproveitar um aluno que veio de outro país, aproveita o estudo dele e faz esse processo. Isso no Brasil está sendo possível, mas ainda não existe uma praxe muito grande. Então, o que nós temos que nos valer muito são das experiências europeias, e a Universidade de Aveiro tem a vantagem que é em português, facilita inclusive todo o entendimento, mas mostra realmente bons trabalhos nesse sentido. E nós sugerimos inclusive uma visita virtual ou física, que é mais agradável também, à universidade que fica numa bela cidade do norte de Portugal, que é a Veneza de Portugal, chamada assim, para poder conhecer essa experiência. Mas, se não puder, faça uma viagem virtual, que funciona também muito bem. A Câmara dos Deputados, o Senado voltou a funcionar, e nós tivemos aprovação na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescente e Família, aprovou um projeto sobre as diretrizes para os programas nas escolas para combate à violência. É um projeto que já tramitava, foi aprovado e agora volta a andar, mas é interessante porque foca aspecto voltado a combate à violência. Tivemos um outro projeto de lei aprovado já na Câmara, está indo para o Senado agora, que cria a Semana Cultural Intercolegial. No mês de outubro, sempre, terão na educação fundamental e média, e vai estender para as outras áreas também, uma Semana Cultural Intercolegial, que é um projeto de lei, deverá ser aprovado pelo Senado e virá lei isso provavelmente ainda esse ano. Temos a cada edição do jornal, nesse mês de fevereiro, destacado um órgão do MEC. E vamos falar sobre o INEP. O INEP começou em 1937. O INEP antes chamava Instituto Nacional de Pedagogia, mas depois virou autarquia e passou a ser o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais,
E depois foi dada homenagem ao Anísio Teixeira e passou a ser Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O INEP é conhecido pelas avaliações, e não só pelas avaliações, mas por todo um trabalho que faz de arquivo de periódicos, de trabalhos de estudos, pesquisas, e tem sido um órgão de extrema importância na vida das instituições e do Brasil. Então, o INEP tem a sua estrutura definida, é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, mas tem uma certa independência, mas tem realmente normas bem claras e colabora em todas as instituições, quer pelas avaliações da educação básica ou superior, são diretrizes definidas pelo INEP e operacionalizadas pelo INEP. Também, dentro das práticas que está sendo feita a cada edição, nós temos que estabelecer uma orientação técnica. E essa orientação técnica de hoje fala sobre os cursos de pós-graduação lato sensu. Temos aí normas definidas, os cursos são cursos que têm que ter 360 horas ou mais, MBA, etc., são cursos de pós-graduação lato sensu, mas nós temos, o Instituto tem uma orientação técnica que está disponibilizada para todos poderem acompanhar e ver a legislação e normas que estabelece. Também fazemos em cada edição, durante esse período, um comentário sobre uma entidade, e merece todo o aplauso, o trabalho da ANACEL, Associação Nacional dos Centros Universitários. A ANACEL foi fundada em decorrência da criação dos centros universitários. Em 1999 não existiam centros universitários, ou era faculdade ou era universidade. Mas houve uma aprovação de um decreto, não é por lei, da criação dos centros universitários, que estão indo muito bem. Hoje temos centenas aí pelo Brasil, e tem uma associação que tem sede em Brasília que cuida de acompanhar os centros universitários. Então, é uma entidade séria, que tem um bom trabalho, tem um novo portal sendo disponibilizado e que está realmente fazendo um trabalho colaborativo com todos os centros universitários. Por fim, nós queremos falar sobre o Instituto IPAE. Nós vamos destacar em cada edição desse mês de fevereiro uma área de atuação do IPAE. E vamos falar hoje sobre a administração da educação, que é uma das áreas iniciais do Instituto. Então, nós temos hoje vários trabalhos, várias linhas de atuação na área de administração da educação, estão todas disponibilizadas no site, tem um link para isso, que vai desde consultoria, serviços, cursos, eventos, mas nós temos realizado um trabalho de colaborar com as instituições de ensino na administração das suas instituições. Então, são 6 áreas que serão focadas nas edições seguintes, mas a administração da educação foi a mais antiga que foi criada e que até hoje funciona ao longo desses mais de 50 anos no Instituto para colaborar com escolas de educação básica, superior, tanto públicas quanto privadas. Fechamos assim a nossa edição e desejamos aí um bom carnaval. Voltamos só depois do carnaval, naturalmente, na quinta-feira seguinte ao carnaval.